Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu sou o professor Ricardo e nós estamos aqui juntamente com a minha esposa, a professora e pedagoga Valdilene. Nós estamos aqui para estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Então é um assunto que nós estaremos estudando que ele vai dar um pouquinho de pano para manga, ele vai dar um pouquinho aí de discórdias teológicas e filosóficas, mas eu acredito que a Bíblia ela fala por si só. Então, quer dizer, não é o meu pensamento, professora, não é o meu pensamento que vai valer mais do que a palavra diz. O que você acha? A paz do Senhor para todos. E com esse assunto, novos céus e nova terra, o que a gente vai estar mostrando é o que a Bíblia fala, o que ela mostra para nós sobre isso. Então, olha só, então nós vamos estar tratando daquilo que a palavra, que a Bíblia fala, tá? Então, olha bem frisado aí, aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que o homem pensa, ou que o filósofo, ou que o teólogo, né, pensa, mas aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que o Ricardo, penso, mas aquilo que está dentro da palavra. Então, quer dizer, novos céus e nova terra. No grego, né, tá assim, kainon urano ou kainon gen, que é novos céus e nova terra. Então vamos lá, texto áureo. Texto áureo diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, professora. Está lá em Isaías, capítulo 65, verso de número 17. Pode ler o Nossa Verdade Prática. Verdade prática. Os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na Cidade Santa e na Nova Jerusalém. Então olha só que maravilha, né? Duas verdades aqui que nós, né, podemos compreender aqui, né? Os crentes primeiro, todos aqueles que creem, que acreditam e que permanecerão fiéis e morarão na Nova Jerusalém. Então olha só, Nova Jerusalém, uma cidade nova, cidade perfeita, que desce direto do céu. Então quer dizer, não é uma cidade feita da terra, não é uma cidade terrena, é uma cidade que ela veio diretamente do céu. Então como que nós podemos compreender isso, professor? O que você acha dentro desse contexto aqui, dessa Nova Jerusalém descer do céu? Não é algo que nós imaginamos, que já vimos. É algo surpreendente. É algo novo, né? É algo novo, algo fora do comum, fora do normal, fora da nossa realidade. Como aqui no grego, né? No grego koine, ele fala a respeito de novos céus. Quer dizer, kainon urano, ele quer dizer que aquilo que nós não compreendemos é algo novo, é algo que não está no nosso entendimento. Ele usa esse termo aqui para falar a respeito das línguas, né, lá em Atos dos Apóstolos. Então quer dizer, uma língua que eles não conheciam, um dialeto que eles não conheciam e não entendiam, eles passaram a conhecer. Então quer dizer, ele usa o mesmo termo aqui, kainon uranos, né? Coisa que os nossos olhos não pensam. Não é esse céu, essa terra que nós vemos. Quer dizer, nós estamos falando a respeito do céu atmosférico, não dos céus, a habitação de Deus. Porque os céus, a habitação de Deus, é um lugar puro, onde não entra pecado, e onde o único que tentou pecar contra foi lançado de lá. Então isso é muito importante. A leitura bíblica em classe, professora, para nós. A leitura está em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o 5. Depois no 24 até o 27. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só as coisas que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha só que maravilha, né? Que texto importantíssimo. Vamos dizer assim, né? Olha só. Vamos entender aqui o contexto, professora. Aqui é uma visão. Então, quer dizer, aqui é uma visão especificamente de um ser humano, de um homem. Então, quer dizer, ele teve essa visão celestial. Essa visão celestial, né, vamos dizer assim, um ser humano que teve essa visão celestial. Então, quer dizer, num sentido, numa figura que ele passa a compreender da forma que Deus começa a revelar para ele. Então, quer dizer, se nós entendermos dessa forma, se nós compreendermos dessa forma que ele passou essa visão, dessa forma para que nós compreendêssemos, então fica fácil de nós entendermos. Por quê? Porque se Deus falasse, se Deus mostrasse na mesma forma ou na mesma proporção que o próprio apóstolo Paulo viu, ficaria complicado de nós entendermos. Então, quer dizer, o mistério que Deus revela para ele é um mistério que para ser revelado para nós compreendermos. Então, quer dizer, tudo que você vê, tudo que foi visto por ele, no caso, é uma forma que nós viéssemos entender. Então, quer dizer, olha só que interessante. Ele fala assim, ó, o próprio apóstolo João, ele fala assim, ó, quando ele estava preso ali na ilha de Patmos, ele fala assim, ó, e vi novo céu. E vi novo céu, que aqui está no singular, né? E vi novo céu e uma nova terra. Então quer dizer, eu vi os céus novo e vi a terra nova. Ou quer dizer, ou a terra sendo renovada ou o céu sendo renovado. Não, eu vi novo céu. Então quer dizer, no sentido de que é um céu novo mesmo, um céu que não se subentende nesse plano. Não é esse céu que nós vemos ele todo dia, ou que nós conhecemos. É novo, é algo que é novo, né? E nova terra. Então por isso que ele utiliza aqui, né, no grego, esse texto aqui no grego, ele usa o kainon, tá? Para dizer que é novo mesmo, que é algo que é fora dessa realidade que nós não conhecemos, é algo novo. Então quer dizer, e nova terra, porque, olha só que interessante, essa fica bem aberto para nós conseguirmos compreender. Ele fala assim, ó, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então quer dizer, olha só, frisando bem esse primeiro céu e essa primeira terra passaram. Então quer dizer, o que você acha disso? Passaram. Que não existe mais. Então quer dizer, eis que isso passou, é passado. Isso faz parte do passado, não é mais isso. Isso que você está vendo não é mais, isso faz parte do passado. Então olha só que interessante, né? Então quer dizer, isso aqui não existe mais. Né? Então nós vamos usar algumas outras, nós vamos entrar aqui no contexto da história, né, da lição, e vai ficar fácil de nós compreendermos. Então olha só, a introdução ela diz assim, professora, ó, o pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Então olha só, frisa bem. Então frisa bem, Romanos capítulo 8, verso 22, abre aí comigo. Então olha só, o pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então olha só,
Então, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que foi criado por Deus, geme por causa do quê? Do pecado. Então, peraí, se a natureza, se a própria natureza, ela sofre o reflexo do nosso pecado, então quer dizer que a natureza também ela foi afetada. Então, quer dizer, a natureza também foi afetada pelo nosso pecado. Isso está contido aqui na palavra. Isso não sou eu que estou dizendo, professora. É a palavra que nos diz que a natureza também está sofrendo com a consequência do pecado do homem. Então, quer dizer, agora pensa comigo, raciocina bem comigo. Deus cria novos céus e nova terra. Peraí, se Deus vai restaurar isso, peraí, então a natureza também, a criação de Deus, ela também está sofrendo com o pecado do homem. Então quer dizer, uma restauração não basta. Só uma restauração não basta. O que você acha, professora? Acredito que restauração não é o bastante para que o pecado que faz com que a terra geme não é o suficiente para acabar com o pecado. Então, olha só, aí eu posso até usar um argumento, né? Nós vamos ser transformados, professora. Nós vamos passar por uma transformação. E agora, como comparar isso com a transformação da terra? Então, se formos pensar assim, então Deus tem que destruir não só a terra como nós. Ou ele reforma ou ele destrói. Só que aí entra a questão, professora. Entra a questão simples. A transformação humana é de um corpo glorificado, um corpo glorioso. Então, quer dizer, na nossa transformação, né, aqui ele não está usando o termo de nós deixarmos de existir e existir novamente, né? Nós seremos transformados num corpo glorioso. Então, quer dizer, quando Deus fala da destruição da terra, é uma promessa, né? É uma promessa que foi feita lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória. Mas olha só que interessante. Essa promessa de destruição da terra, ela não está contida no homem. Então, quer dizer, porque mas Deus destruiu lá no Gênesis, né? Que nós vamos entrar aqui. Mas olha só, Deus destruiu a terra no Gênesis? Lá no começo do Gênesis, quando Deus destruiu pelo dilúvio? A humanidade foi destruída. Mas a terra não. Então, quer dizer, a terra passou pelo dilúvio, mas a humanidade não foi destruída. E muito menos a terra. Então, quer dizer, peraí, mas como conciliar isso com o nosso texto aqui? Mas tudo que tinha na terra foi destruído. Os animais morreram, as plantas, tudo morreu. Então, quer dizer, Deus, na verdade, ali não destruiu a terra, né? Deus acabou ali com o pecado, né? Com o pecado do homem, mas poupou, porém, uma família. Então, olha só, então isso é importante nós sabermos. Essa destruição aqui do Apocalipse, com essa destruição da terra do Gênesis, ela não tem, vamos dizer assim, um parecer. Por quê? Porque ali nós vemos que ali não foi destruída a terra, né? A terra não foi destruída. Né? A terra ela foi, vamos dizer assim, ela passou por um processo de purificação pelas águas. Agora, e pelo fogo, como que diz aqui? Segundo Pedro, capítulo 3, verso, acho que do 11, né? Se eu não me falha a memória. Mas nós vamos entrar aqui. Se quiser ler, você pode ler, professor. Então, aqui em Gênesis 3, 17, diz assim: E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. A terra foi maldita por causa de Adão. Então, para que acabe o pecado que existe na terra, Deus precisa fazer algo, mas não só renovar. É isso aí. Então, quer dizer, só uma renovação, que nem foi feito ali no Gênesis, ali no dilúvio, né? No capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Então, quer dizer, só uma renovação ela não vai resolver. Né? Por quê? Porque hoje a natureza ela sofre por causa do pecado do homem. Então vamos lá, continuando aqui. Ó. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo, que nem nós lemos aí, Gênesis capítulo 3, verso 17. A natureza aguarda a sua redenção,
que será instaurada por Deus no fim dos tempos, que está em 2 Pedro, abre aí conosco, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, verso de número 13. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 13. Enquanto você vai achando aí, eu vou lendo aqui. A natureza aguarda a redenção, tal, capítulo 3, verso 13. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar com Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, que está em Efésios, capítulo 1, verso 5 a 10. Lê aí para nós, Pedro. Pedro 3, 13. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Olha só, então essa foi a promessa a Noé. A Noé. Ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então olha só, professora, que interessante. Falando aqui a respeito desse detalhe aqui, ele fala assim, ó. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então quer dizer, surpresa. No qual os céus passarão com grande estrondo. Passarão com grande estrondo, uma grande explosão. E os elementos ardendo se desfarão. Então quer dizer, qual que é os elementos que compõem os céus? Sol, a lua, as estrelas. Então quer dizer, todos esses elementos que compõem esse nosso, vamos dizer assim, esse nosso céu que os nossos olhos conseguem enxergar, estão compostos aqui por esses elementos. Então quer dizer, esses elementos se desfarão em fogo, né? Se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então olha só, o próprio apóstolo Pedro ele fala aqui, e as obras que nela há se queimará. E a terra, olha só, e a terra e as obras que nela há se queimará. Então quer dizer, peraí, é somente as obras que está nela? Ou é a terra também? Por fogo? Fogo destrói tudo. Então quer dizer, o fogo ele queima, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, só sobrou cinzas. Então olha só, professora. Nós podemos entender aqui com base no texto que a terra será destruída. Por quê? Porque a terra e toda a sua obra, né, se queimará. E continua para nós. Aqui na revista está falando que todas as coisas serão renovadas. Vai ser renovada ou destruída? Olha, eu com base aqui nos textos que nós vamos ver aqui, a terra será destruída. Então quer dizer, alguns pensadores ou até mesmo filósofos, teólogos, falam que a terra será renovada. Agora pensa comigo, fazendo uma analogia. Você compra um carro zero. Ele é novo, ele é zero, né? Você compra um carro zero. Agora, o carro, você passa um tempo com o carro, você passa alguns anos com o carro. Esse carro, ele dá problema no seu motor. Você vai lá, compra, manda fazer esse motor, o carro continua sendo novo? O carro continua sendo zero? Não. Ele é um carro usado. Então quer dizer, ele é um carro usado. Você só trocou as peças do motor.
Você só trocou as peças do motor. Você só mandou arrumar o motor, mas o carro continua sendo o mesmo. Continua sendo o antigo, né? O carro que você comprou alguns anos atrás. Então é isso que o autor está querendo dizer em renovar? Simplesmente você pegar algo que ali já existe e só colocar algumas peças novas? Vamos dizer assim, basicamente é o que nós entendemos aqui, que a Terra ela passará somente por uma transformação, vamos dizer assim, por dentro, vamos dizer assim, tudo aquilo que existe dentro, que é composto dentro da Terra, será destruído e dela fará-se uma nova terra e um novo céus. Mas se a gente imaginar, o fogo, ele queima e destrói tudo. Não tem como renovar algo que já foi destruído. Então, professor, vamos dizer assim, como nós podemos explicar então para os nossos telespectadores a respeito disso? Como nós podemos, dentro da palavra, entender que os céus e a terra serão destruídos? O que você acha? Como nós podemos responder isso? Podemos pegar o exemplo do ouro. Ele tem que ser derretido, ser destruído ali para se fazer uma peça nova. Com o fogo. Ele se derrete. Então, quer dizer, ele se derrete, mas ele continua sendo ouro. Sim, ele continua sendo ouro, né? Mas ele não tem forma de mais nada. Então, ele deixa a sua forma. Sim. Agora, olha só, professora. Olha só que interessante aqui, ó. Dentro aqui do texto de Isaías, porque ele usou o texto aqui de Isaías, 65, verso 17. Olha só. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Agora, olha só. Eis que eu crio, que está lá, vamos dizer que essa é a mesma palavra que é usada lá no Gênesis capítulo 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, disse Deus na criação ali do Gênesis, né? Se você quiser lendo aí, se você quiser achar e ler, ele fala, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Pode ler se você achou. Isso, pode ser. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, professora. Então, esse termo que Deus criou céus novo e nova terra é o mesmo termo que está usando aqui no Gênesis. E agora, olha só que interessante. Olha só o que nos diz aqui. Interessantíssimo. Esse termo criou no hebraico é bara. Né? E esse bara, ele quer dizer do nada. Então quer dizer do nada. Então do nada Deus criou os céus e a terra. Do nada, não existia. Passou-se a existir ao ponto que Deus criou. Né? Então não existia nada. Então Deus do nada criou os céus e a terra. Agora, eu crio céus. Esses céus aqui no caso no hebraico, né, ele é chamaim e no grego é urânio, né? Agora olha só que interessante, esse termo de criou aqui, esse bara, ele é um texto, ele é uma palavra, uma frase que é só usada para Deus, é somente a Deus que é direcionado essa frase ou esse verbo. Né? Esse verbo é especificamente direcionado a Deus. Então quer dizer, quando você vê esse termo criou, esse bara, é diretamente a Deus. Então quer dizer, quando nós usamos aqui, e Deus criou novos céus, então ele está dizendo aqui, olha só, Deus do nada criou. Então quer dizer, Deus do nada criou. Então agora, como nós vamos agora aplicar aqui que há uma renovação e não uma novos céus e nova terra? Se Deus criou do nada, como está aqui em Isaías 65, verso 17, que é o texto áureo aqui da nossa lição. Aí fica difícil, né, professora? Aí fica difícil. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Mas tá conseguindo aqui, a gente está conseguindo passar, né, aqui, para podermos entender aqui. Né? Por quê? Porque eu acredito assim,
né, que eu fico com a Bíblia, né? Eu sei que tem muitos pensamentos teológicos, filosóficos que falam a respeito de que a terra não será destruída, mas será renovada. Mas isso não confere aqui com o que a Bíblia nos diz. Se Deus vai destruir toda a terra, ele vai destruir por causa do pecado. Para que haja um novo céu, uma nova terra, precisa destruir tudo. Para que assim Deus possa habitar aqui na terra, por ela estar em pecado, por isso ele vai destruir tudo? Porque o ser humano foi transformado. O ser humano é um novo ser, não tem mais pecado. Então quer dizer, quando nós passamos a ser transformado, nós passamos a ter um corpo glorificado igual aos anjos, como o texto, né, diz lá em Apocalipse no capítulo 20, que nós teremos um corpo como os anjos. Né? Então olha só que interessante. Então se nós teremos um corpo novo, nós seremos novos, por que a terra ela vai continuar? Porque a terra ela sofre, como nós lemos lá em Romanos. Ela geme por causa do pecado. Então quer dizer, essa terra será destruída e será construído e será formado, ou será que o Bara de Deus agirá novamente aqui. Né? Então vamos lá. Olha só. Aqui o nosso primeiro texto aqui, ó, diz assim, né? Diz assim, ó: todas as coisas serão renovadas. Acho que nós já passamos, vamos dar só uma lida aqui para nós podermos compreender aqui e depois falar. Você quer ler alguma coisa, professor? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está falando isso aqui para a gente ser santo, e por ele ser santo, ele também não pode habitar em um lugar onde só há pecado. Com certeza. Então quer dizer, a terra, do jeito que ela está, ela não será. Não tem como não Jesus tem como descer e o ficar. próprio Jesus, porque o tabernáculo, segundo nos diz o próprio texto, que o tabernáculo de Deus estará conosco, porque o tabernáculo de Deus é santo, é santíssimo. E nem a Jerusalém. E a Jerusalém descer nessa terra que foi contaminada pelo pecado. Agora você pensa comigo, a Bíblia fala que ela dará os seus mortos, que a terra, o inferno, dará os seus mortos, né? A terra, o inferno, dará os seus mortos. E se a terra, e se o inferno, vamos dizer assim, nós habitamos aonde o próprio Lúcifer atentou, as pessoas foram mortas e enterradas, as pessoas foram injustiçadas, aconteceu muitas coisas nessa terra, muitas catástrofes, muitas injustiças, muitas coisas aconteceram nessa terra, e essa terra continuar existindo, continuar da mesma forma, somente deu uma, vamos dizer assim, Deus só deu uma ajeitada nela e nós vamos continuar morando nessa terra. O que você acha? Eu acredito que não é só passando um pano ou uma vassoura que algo vai se tornar novo. Puro, né? Puro. Purificação, eu acredito que purificação ela tem que passar pelo estado de, vamos dizer assim, né, deixar de existir e criar algo novo, né? Assim como nós deixaremos esse corpo de existir. Esse corpo físico, esse corpo material, ele deixará de existir e existirá um novo corpo que é glorificado. Agora, olha só que interessante também, professora. A terra, ela continuará existindo no sentido de que ela será terra. Ela será a terra, né? Mesmo Deus criando nova terra, ela continuará sendo terra. Então, quer dizer, vamos dizer assim, Deus criará uma nova terra, mas ela continuará sendo terra. Então, vamos dizer assim, talvez seja nesse sentido que os nossos pensadores acabam confundindo um pouco, né? Que ela continuará sendo terra, mas ela será destruída e criado novos céus e nova terra. Porque senão nós estaríamos limitando a Deus, né? Se nós acreditássemos que Deus só iria, vamos dizer assim, dar uma renovada, dar uma purificada na terra e continuar do mesmo jeito, nós estaríamos limitando a Deus nessa criação, né? Vamos dizer assim, nesse ponto, porque Deus não teria poder de fazer novos céus e nova terra, destruir aquilo que é, vamos dizer, antigo e criar algo novo. Então, é de se pensar, né, professora? Então, olha só, Deus criou os céus.
Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. Então, olha só, professora. Isso que nós enxergamos, eu acredito que isso que nós enxergamos, esse céu que está no nosso campo de visão, esses componentes, né? Vamos dizer, esses astros, o sol, estrela, tudo isso daí que compõe esse nosso, vamos dizer assim, né? Esse nosso campo de visão que é aqui esse espaço sideral. Então, quer dizer, não é que Deus vai destruir os céus, porque os céus é morada de Deus. Então, esse céu que nós enxergamos, esse será destruído. Por quê? Porque todas as coisas que compõem esse nosso espaço sideral, ele passará a deixar de existir. Como o texto de Pedro fala que ele se enrolará, né? Que acho que é mais para frente um pouquinho, ele fala que, que ela se enrolará como um pergaminho. Quer ver, ó? Em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós aguardamos a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, quer dizer, vamos dizer assim, quando se trata de destruir, de ser queimado com fogo, é sinal de que isso deixará de existir, só sobrará cinza, né? Então, quer dizer, só sobrará cinza, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Isso. A renovação divina dos céus. Só passando rapidinho. Deus irá restaurar todo o universo, né? Os efeitos da queda, as ações do diabo e os seus anjos. A terra passará por um processo de transformação, que isso nós já falamos que é aqui a respeito, só para ficar claro aqui, que nós falamos que a terra será destruída. Então, quer dizer, não tem como a terra passar por uma transformação, né? Não tem como, ela será destruída com base no texto, né? Acho que é em Abacuque, Hebreus capítulo 1, verso 10 e 11. Abra aí para nós, que fala sobre os céus. Hebreus, vê aí, Hebreus capítulo 1, verso 10 e 11. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Lê aí para nós, para ver. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerá, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, pode continuar. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, olha só. Repete para mim, professora, para ficar bem claro, né? Para ficar bem claro. O 10? Isso, pode repetir de novo aí. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerá, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolará, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, Isaías 65, verso 17, que é o que nós estamos lendo aqui. E primeiro, pode abrir, Isaías 65, verso 17, e... Isso, pode ler. E 1 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 5. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então são textos, vamos dizer assim, né? São textos que falam a respeito de que vai destruir a terra e criar novos céus e nova terra. Agora, não é os céus da morada de Deus, tá? Porque os céus da morada de Deus, sabemos que ali é puro, né? Então, abre em Atos 26, verso 19, que vai falar a respeito do céu da morada de Deus.
enquanto você vai abrindo aí, Atos 26, verso 19. Enquanto você vai abrindo, eu vou já adiantando aqui. Novos céus e nova terra, que é o segundo subtópico nosso aqui, nós vamos falar, mas pode já ler. Atos 26, verso 19. Porque o rei Agripa. Pode ler. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que os semendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Agora, Mateus capítulo 18, verso 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então, quer dizer, olha só, o Pai celestial. Então, quer dizer, os céus, a morada de Deus, é onde que o próprio Pai celestial habita. Então, quer dizer, não se trata desse céu que será destruído. Não, é o nosso campo de visão, esse espaço que nós conseguimos compreender. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro aqui. Em Cristo, céus e terra serão congregados. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novos céus e nova terra. Agora, professora, algo importante aqui, com base em alguns comentários, falam que existe 7 céus. Que negócio é esse de 7 céus, professor? Mas a Bíblia fala sobre esses 7 céus? Pelo menos eu não achei nenhum texto, né, a respeito disso, né? Porque só Paulo que fala do terceiro céu. Então. Então, quer dizer, vamos dizer assim, esses céus aqui que é usado, né, que é usado aqui que eles falam, era uma tradição judaica, né, dos séculos antes ali vamos dizer assim, o próprio apóstolo Paulo talvez conhecia, né, esse termo aí usado pelos antigos, que ele é antes aí antes do Novo Testamento, era um costume dos judeus antigos, ou dos eruditos, né, do passado. Eles acreditavam, eles faziam separações, né? Eles faziam separações dos céus. Então, olha só. E o que acontece? Eles falavam que existiam 7 céus. Aí ficou um conceito que pegou. Só que aí nós podemos ver que a Bíblia, ela não dá respaldo para isso, né? Ela não dá respaldo para isso a respeito disso. Paulo fala a respeito de 3, né? Paulo fala a respeito de 3, que está em 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, olha só. Vamos dizer assim, o próprio Paulo, Paulo até usa, porque talvez ele conhecia esse, né, que antes da era cristã, né, que ele fala, os judeus eles dividiam esses céus em 7. Só que vamos dizer assim, mas aí Paulo ele já quebra esse conceito. Né? Ele já quebra esse conceito e fala a respeito somente de 3. Vamos dizer assim. Por quê? Porque no lugar que ele foi, no lugar que ele foi, era a habitação de Deus. Por quê? Porque lá ele viu coisas inefáveis. Né? Então lá ele viu coisas inefáveis que se ele contasse, como está no texto, então quer dizer, vamos dizer assim, o campo de visão que nós enxergamos é o céu. Né? Esse campo de visão. Agora, que é o que fala em Gênesis? Agora, vamos dizer assim, já os céus que nós não conseguimos enxergar, né, que está, né, universo, e os céus da morada de Deus. Talvez Paulo use esse termo por causa disso, porque ele foi levado até a morada de Deus. E João a mesma coisa. Né? O apóstolo João ele foi levado até a morada de Deus, porque se houvesse essa separação de vários céus, aí nós chegaríamos lá, que nem eles falam, céu dos querubins, céu dos nefilins, céus não sei de quem, os céus dos anjos, os céus da onde o Satanás ali com os seus anjos ali batalha, mas isso não é verdade, porque quando João ele chega
lá no céu, quando ele é levado em espírito, quando ele chega diante do trono, ele vê o trono de Deus, ele vê os anciões, ele vê o cordeiro ali diante, ali, ele vê o tabernáculo, ele vê as coisas celestiais ali. Então, quer dizer, não tem como ser separado. Ele vê os serafins voando sobre, né? Então não tem como. O próprio Isaías, ele tem a visão. O próprio Jacó, quando ele vê os céus abertos ali, quando ele está dormindo, ele consegue enxergar uma escada, e na ponta da escada ele viu o trono de Deus. Então quer dizer, né? O próprio Ezequiel, na sua visão no capítulo 28, ele também viu a glória, ele viu a majestade de Deus, os anjos, né? os serafins, né? Os querubins, das suas asas, toda a sua glória, aquela grandes rodas que carregavam o trono. Então quer dizer, são coisas inefáveis, né? Então esse negócio de 7 céus também, né? Vamos dizer assim, é uma obra um pouquinho, vamos dizer assim, da ficção científica, né? Esse é um pouquinho de ficção científica. Novos céus e nova terra. A igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna. Então isso é um fato, né, professora? Então lê para nós o tópico 3 aí. Nova Jerusalém. Foi preparado no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida. Em suas margens, só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nela, nessa linda cidade. Neste mundo tenebroso, enfrentamos lutas e sofremos com a degradação do meio ambiente, as enchentes, secas, variações climáticas, mas haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Olha só, professor, interessante nesse ponto aqui, que ele fala assim, só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nessa cidade. Peraí, mas após o julgamento final, não sobrará somente os que têm o nome escrito no livro da vida? Não sobrará somente esses, ou será que tem mais algum além desses? Já teve o juízo final? Então, quer dizer, agora é somente os salvos. Então, quer dizer, nessa cidade, nesse novo céus e nova terra, só habitará os salvos. Não terá mais pecado, não terá mais sombra nenhuma de pecado, de nada. Então, quer dizer, só vai ser glória. Só vai ser Deus, os seus filhos, os anjos e mais nada. Então, quer dizer, nós vamos habitar juntamente com Jesus. O próprio Jesus será o nosso Deus. Olha só, e tem um outro texto que fala que da cidade de Jerusalém, né, nessa cidade de Jerusalém, o próprio Deus, não precisaremos mais de luz. Né? Não precisaremos mais de luz lá. Por quê? Porque o próprio Jesus, a sua glória será, vamos dizer assim, a nossa luz. Lá não haverá, como o texto também diz, que lá não haverá noite. As portas da cidade não se fechará. Né, professora? O que você acha? Eu acredito que vai ser assim mesmo. Então, quer dizer que Deus, Ele é a luz. Então não precisará mais de sol, de lua, né? Então, olha só. Vamos lá. Agora tem uma outra questão, acho que nós esquecemos de falar a respeito do mar. Que ele fala que o mar já não existe mais. Aqui no contexto aqui, ó. E o mar já não existe. Que isso? Você acha que isso significa? A questão de o mar não existe mais? Mas se tudo vai ser destruído com fogo, não vai existir mais nada mesmo. Então, olha só, professora. O mar, né, como aqui o nosso grande Armando Chaves Cohen, né, ele comenta aqui no estudo sobre o Apocalipse, um comentário versículo por versículo, aqui para quem quiser adquirir e ler esse livro, ele é muito bom, ele fala versículo por versículo do Apocalipse. Então ele fala assim, ó, a respeito dos céus, a respeito do mar, que está na página 295, ele fala assim, ó, e o mar já não existe, isto não somente
Isto não somente significa que desaparecerá da terra a inquietação das massas e as rebeliões constantes dos povos e das nações, coisas que são figuradas, mas o mar, cremos também que literalmente o mar desaparecerá, porque o mar é símbolo de separação e separará não e separação não terá lugar na nova terra. Então olha só, então se ele está acreditando aqui que dentro do contexto aqui ele usa até umas referências que é a respeito da destruição, que o mar não precisaremos mais do mar. Então quer dizer, será um continente. Todos seremos, habitaremos no mesmo lugar. Não haverá separação mais. Continente brasileiro, continente americano, continente africano, continente asiático. Então, quer dizer, seremos todos somente um continente. Seremos todos ali na Nova Jerusalém. Vamos dizer assim, seremos todos judeus, sentido na figura de linguagem aqui. Seremos todos ali de Jerusalém. Todos habitaremos no mesmo lugar. Então, quer dizer, se o mar não existe mais, é porque a terra ela foi destruída e feita uma nova terra. Então, quer dizer, ele fala também que correrá um rio direto do trono de Deus e correrá pela essa cidade. Então, não tem necessidade mais dessas coisas. Então, eu acho que o ponto principal, eu acho que nós já comentamos, mas aqui do tópico 3 aqui, o 5... Ali não haverá mais tristeza do 4, o ponto 4 aqui, para nós já entrarmos aqui na conclusão e encerrarmos a nossa lição. Pode ler, professora. E Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte, nas grandes cidades ou nas pequenas. Sempre existe um cemitério onde esses queridos estão enterrados. Ninguém pode escapar da morte. Mas na Nova Jerusalém a morte não mais existirá. Não haverá luto nem lágrimas. Ela descerá do céu e servirá de fonte permanente de luz para as nações. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, que está em Apocalipse 21, no versículo 23. Olha só, professora, que interessante. Com base nisso, ele fala assim, ela descerá do céu, a Nova Jerusalém. Jesus antes dele subir, ele falou assim, eis que vou preparar-vos lugar. Ele fala que eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei e levarei. Então, quer dizer, esse lugar ele já está preparado. Mas ele prometeu, será que ele prometeu somente para uns? Só para alguns? Então, quer dizer, ele prometeu para todos. Então, quer dizer, desde lá, dos primeiros que aceitaram, que se converteram, que não negaram a Jesus desde antes da graça, lá na lei, lá antes da lei, de Caim, que foi passando até chegar nessa geração hoje, já está preparado a morada. Então, quer dizer, essa Jerusalém que desce do céu, ela já está preparada. As moradas já estão preparadas, assim como Jesus nos prometeu, que ele ia nos preparar um lugar e que ele viria e nos levaria para morar com ele. Então quer dizer assim, numa figura lógica, a Nova Jerusalém ela vai descer com as moradas preparadas. Então se essas moradas estão preparadas, então quer dizer, essa é a nova terra que descerá. Então quer dizer, essa é a nova terra que descerá no lugar dessa. Essa terra deixará de existir e essa Nova Jerusalém tomará o lugar dessa nova terra. Dessa terra aqui que foi destruída. Então eu acredito que essa Jerusalém ela será essa nova terra aqui que Isaías capítulo 65 verso 17 fala e que aqui em Apocalipse 21 verso 1 que ele fala, eu vi novos céus e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então quer dizer, agora desce a Nova Jerusalém. Porque ela é nova. A Nova Jerusalém.
Então, olha só que maravilha. Então, professora, o que você acha disso? Maravilhoso esse dia. Ele será grandioso, muito maravilhoso. É o que todos esperam, né? Então, todos esperam esse dia de ser, como ele ainda usa o termo, como a noiva ataviada ou como a esposa ataviada para o seu marido. Então, quer dizer, ela vem toda preparada. Então, olha só, o termo ele já nos diz, ele já nos dá o sentido de que ela já está, ela veio preparada, ela veio toda embelezada, com todas as suas, vamos dizer assim, tudo que precisa, que tudo que necessita já está nela, ela já está preparada, ela só vem para ser recebida, como a noiva ou como a esposa sendo recebida pelo seu marido. Então, olha só que maravilha. Conclusão, professora, para nós encerrarmos aqui. Leia para nós. Um dos hinos da harpa cristã declara: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que a Bíblia revela, afastando um pouco o véu da eternidade, não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão na Nova Jerusalém, porque isso vale a pena ser crente e fiel, santo e dedicado a fazer a vontade de Deus. Então, professora, então vale a pena. Vale a pena com todos esses pensamentos, com todas essas teologias, vale a pena servir a Deus. Vale a pena esperarmos esse novo céus e essa nova terra. Então nós estaremos com Cristo no arrebatamento e voltaremos, assim como, né, o próprio apóstolo ele viu tudo isso e falou a respeito disso, que nós subiremos com Cristo, seremos arrebatados e estaremos com Cristo. Depois passaremos o milênio com Cristo e depois desceremos ou habitaremos nessa nova Jerusalém. Então, quer dizer, isso é glorioso, professora. Isso é maravilhoso. Suas conclusões finais. Minha conclusão, essa lição, novos céus e nova terra. É bom ter essa certeza que um dia a gente vai estar ali, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. Essa é a minha esperança de um dia estar ali na Nova Jerusalém, estar ali com Cristo, reinando e olhando e vendo tudo o que Ele preparou para nós. Tudo bonito, né, professora? Tudo perfeito, porque o que Deus faz é perfeito, né? Então, gente, desde já, amigos, né, alunos aí, todos vocês que nos acompanham, gostaria de estar, desde já, novamente agradecendo a todos, pedindo que vocês, né, juntamente aí, continue lá, né, continue lá nos ajudando, divulguem, né, cliquem lá no like, no joia, assistam, compartilhem, comente, critiquem, porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo não é para a nossa honra nem para a nossa glória, né, professora? Mas é a honra e glória de Deus. A honra e glória do nosso Deus. Então, ajude a gente, divulgue o nosso vídeo lá, que eu creio que Deus vai dar vitória. Clique no like lá, se inscreva também no nosso canal, né? E eu creio que desse jeito, com a ajuda de todos, nós chegaremos longe. Eu creio que nosso vídeo aí, os nossos vídeos, irá alcançar muita gente vão, né, ouvir a palavra de Deus através dessa humilde pregação, dessa humilde estudo, que vocês quiserem, né, subentender aí. Então nós vamos estar orando e agradecendo aí já, né, orando por todos nós e já agradecendo já essa oportunidade que vocês têm nos dado aí. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade.